de volta para a nossa aula de número 3 de batalha espiritual. A vida do cristão, ela é uma vida de batalhas espirituais. Eu não sei quais são as lutas, os problemas, as batalhas que você tem enfrentado, mas eu sei que existe um Deus que pode fazer um milagre na sua vida. O meu nome é Eduardo Maciel, nós estamos aqui juntos, porque juntos nós somos melhores, e hoje nós vamos fazer e ouvir muita coisa boa sobre a batalha espiritual. Eu espero que você esteja preparado para essa aula de hoje, que é a nossa aula de número 3. Ao vivo estão os nossos alunos do Rio de Janeiro, Carlos Oliveira, o Márcio, a Melina, a Renata, tá também a Jaqueline, a Priscila, a Jane, a Marcele e o Ronaldo, e outros alunos poderão ver e rever essa disciplina quantas vezes for necessário para o seu crescimento espiritual. O nosso tema de hoje, ele é um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade dos demônios. Léo chegou aí agora, boa noite, Léo. Não se assuste se você está na nossa primeira aula. Talvez o aluno ele fica assustado. Mas nós vamos falar de demônios hoje? Essa aula eu pensei que era de teologia, não demonologia. Gente, é uma das áreas que a gente precisa estudar, é uma das áreas que a gente precisa estar atento. Obviamente nós não damos tanta ênfase assim para espíritos malignos, espíritos obsessores, espíritos maus, só que faz parte do nosso calendário acadêmico entender um pouco melhor sobre esse assunto. Hoje falamos sobre a personalidade dos demônios. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma análise bíblica profunda sobre a natureza e o comportamento desses espíritos maus, desses espíritos sem luz, como diz as Escrituras Sagradas. São aqueles anjos decaídos, aquele 1/3 do céu que acabou se enveredando para o lado de Lúcifer. Esses se tornaram espíritos maus à luz, espíritos sem luz, viraram as costas para o Criador. E hoje nós vamos entender melhor do que se trata esse assunto. Começando falando sobre a Bíblia e os demônios. Será que as Sagradas Escrituras falam alguma coisa sobre demônios? Sim. A Bíblia não tenta nem provar a existência de demônios, nem provar a existência de Deus. Mas ela relata as atividades demoníacas, pois os seus primeiros leitores aceitavam a sua existência. Tampouco os primitivos pais da igreja tiveram qualquer tipo de problema quanto à realidade e à personalidade dos demônios. Que demônios existem, você já está careca de saber. Principalmente se você é uma pessoa espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você que é uma pessoa espiritual, você já sabe que demônios eles existem. Demônios eles estão em um lugar
em uma esfera chamada espiritual, e ainda bem que você, que eu, ainda bem que a gente não vê demônio, porque se você tivesse a capacidade de enxergar as legiões, os demônios, você não sairia nem de casa de manhã para trabalhar. Já imaginou se abrir o portão e tá lá um demonião lá de 3 metros de altura na sua porta? Você não teria nem coragem de sair de casa. A gente não vê demônios, mas isso não quer dizer que eles não existam. No mundo espiritual, existem anjos e demônios, e por isso nós estamos em uma batalha espiritual. Agora, é importante nós entendermos essa perspectiva útil. Em Lucas capítulo 11, versículo 15, depois de Jesus haver expulsado um espírito que emudecia um homem, o homem não falava, os inimigos do Senhor o acusaram de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu. Quem é Beelzebu? O maioral dos demônios. Tem muita gente que não sabe o que fala. Por eles serem totalmente ignorantes no tocante às coisas de Deus, no tocante às coisas espirituais, tem muita gente que fala o que não sabe. Eu já ouvi algumas pessoas no passado dizendo que naquelas igrejas onde tem exorcismo, onde tem sexta-feira forte, os demônios ali ficam manifestados nessas igrejas, que os pastores pagavam dinheiro para as pessoas se exporem àquele ridículo. Gente, não. Definitivamente não. Os pastores, eles não pagam para as pessoas passarem por aquele constrangimento. Existe sim uma manifestação demoníaca, e quando nós fazemos a oração, aqueles que estão escondidos, eles acabam vindo à tona. Agora, acusaram Jesus na ignorância deles, na perseguição deles, de expulsar demônios por Beelzebu. Quem era Beelzebu? Beelzebu, ele tem a sua origem em uma divindade filisteia, adorada pelos povos pagãos desde a antiguidade e temida por conta da associação com o mal e a corrupção espiritual. Hoje não está muito diferente essa questão de mal e essa questão de corrupção espiritual. A gente vê isso até dentro das igrejas. Uma corrupção muito grande. Agora, blasfemar e dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, aí já é um pouco mais pesado, né? Beira uma blasfêmia. Isso pode ser tido, né? Isso pode ser entendido como uma blasfêmia. Uma blasfêmia, aquilo que o Senhor Jesus sempre fazia pelo bem das pessoas oprimidas. O significado no Novo Testamento da palavra Beelzebu, tido pelos judeus no Novo Testamento como o principal espírito do inferno. Espírito com letra minúscula, Priscila, não é espírito de Deus, é espírito maligno. O nome em grego significa senhor da casa ou maioral da casa, uma referência direta ao domínio territorial dos espíritos maus. Se você é uma pessoa que de vez em quando viaja, faz o seu passeio, faz o seu turismo para outras cidades, para outros estados, ou talvez até para outros países, você sabe que cada lugar é diferente um do outro.
Por quê, professor? E a gente vê notoriamente lugares tão diferentes, mesmo sendo, por exemplo, tudo Brasil. Porque existe um maioral, um espírito territorial em cada geografia. Ou você acha que os mesmos espíritos imundos que atuam no Rio de Janeiro são os mesmos espíritos imundos que atuam em São Paulo? Lógico que não. Existe uma legião, existe um maioral, existe uma potestade em cada cidade, em cada estado. Por isso que determinados lugares há um índice maior, por exemplo, de suicídio. Outros lugares há um índice maior de pessoas enfermas com tal doença. Porque existe sim esse domínio territorial dos espíritos maus. Estando eu, estando você em uma batalha espiritual, é importante que nós nos atentemos a isso e que não andemos somente no natural, naquilo que o meu olho vê, naquilo que as minhas vistas contemplam. Que a gente possa em todo o tempo entrar no sobrenatural. As palavras de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 24 até o 26, quando um espírito imundo sai da vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo ele voltado, encontra aquela casa varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando ali, habitam, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Anote isso. O último estado da pessoa é pior do que o primeiro estado. Porque talvez um dia ela conheceu Jesus, ela foi à igreja, ela prometeu a Deus fidelidade, ela deixou aquela casa arrumadinha, perfumada, porém vazia, porque ela não continuou na busca do Espírito Santo. Fazendo assim, se o Espírito Santo ele não habita em nós, se o Espírito Santo não habita em você e em mim, o que vai acontecer? Sendo você uma pessoa que teve as primeiras obras iniciadas por Deus e depois dessa primeira fase, dessa primeira obra, abandonou o Senhor, a casa está ornamentada, a casa está varrida, está limpinha, porém vazia. Aí os espíritos imundos que andam por lugares áridos vão dizer assim: ó, tem uma vizinhança limpinha, tem uma vizinhança novinha pra gente. E ainda traz outros 7 piores espíritos. Por isso que o último estágio é pior do que o primeiro. Essa passagem é uma das mais ricas fontes bíblicas para compreender o comportamento, a personalidade e a estratégia dos espíritos maus. Quando falamos na estratégia dos espíritos maus, nós estamos falando de personalidade. Persona. Não é uma força, não é um fluido, não é uma energia, é uma persona. Se é uma personalidade, raciocina. Se é uma personalidade, tem volição, tem vontades. Se é uma personalidade, tem poder de decisão. Então, os espíritos maus, eles têm
uma personalidade. O que nós vamos entender nessa aula de número 3? O que nós vamos aprender? Nós vamos extrair da passagem bíblica de Lucas 11 coisas muito úteis a respeito dos espíritos maus. A gente vai explorar hoje, fazer um recorte nas principais características que dão base às escrituras sagradas e também o testemunho da igreja primitiva sobre a personalidade dos demônios, sobre a personalidade dos espíritos maus. Então hoje nós teremos aí um conhecimento avançado para entender que não é apenas uma força, um fluido, mas verdadeiramente os espíritos eles querem roubar, os espíritos malignos eles querem matar, eles querem destruir, porque eles têm a sua personalidade. Nosso tema hoje é a personalidade dos espíritos imundos. Letra A. A existência dentro e fora dos seres humanos. Então eles podem agir dentro da pessoa e eles podem agir fora da pessoa. Vamos lá. Os demônios podem existir fora ou dentro dos seres humanos. Parece que os demônios eles são espíritos que encontram um certo descanso em seres orgânicos. Eles até preferem morar em porcos do que viver no nada. Interessante que esses espíritos malignos, eles muitas vezes pedem morada, mesmo que seja em animais, mesmo que seja em porcos. Eles querem a sua morada. Marcos capítulo 5, versículo de número 11 e 12 diz assim: havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Verso 12. Mande-nos para aqueles porcos, implorando os espíritos, deixe que entremos neles. Olha o pedido das forças do mal para Jesus. A gente quer entrar nos porcos, porque é preferível entrar em um corpo e consumir organicamente aquele animal do que somente andar em lugares áridos, do que somente andar buscando um outro repouso, buscando um outro lugar. Tais espíritos podem assumir direitos territoriais, associar-se com determinados locais geográficos, utilizados para propósitos satânicos. Ele não quer viver em um lugar, em uma cidade, porque ali é melhor, porque ali é pior. Existe uma estratégia satânica para tal. A referência bíblica que nós acabamos de ler de Marcos 5, os demônios pediram para entrar nos porcos, demonstrando sua preferência por habitar em seres orgânicos, ao invés de vagar naquilo que é vazio. Interessante, né? Eles preferem seres orgânicos do que ficar vagando.
naquilo que é vazio. Eles preferem que exista uma vida física para que eles possam fazer habitação ali. É uma preferência desses espíritos. Em segundo lugar, eles têm capacidade de viajar à vontade. Os espíritos imundos, eles viajam para cima e para baixo. E nem pagam passagem, Jaqueline. Nem gasolina, Marcele. Nem Uber, Renata. Sendo entidades espirituais, os demônios não estão sujeitos às barreiras do mundo natural. As paredes da igreja não constituem uma barreira capaz de livrá-la da influência satânica. Só mesmo a oração e a autoridade espiritual podem deter os demônios. Eles não estão restritos a tempo nem a espaço. Se eu precisar sair de um cômodo e ir para outro cômodo, se eu saio da sala para ir para a cozinha, tem que ter uma porta, tem que ter uma abertura. Eu não consigo atravessar as paredes. Os espíritos conseguem atravessar as paredes. Tem gente que acha, tem gente que pensa que as barreiras da parede da igreja vão impedir os espíritos malignos de agir. Gente, não impedem. Uma vez eu fui num culto lá em Jacarepaguá e o pastor, na hora da oração, dizia assim: abre a porta, espírito tal, sai, abre a porta da igreja. Como se fosse necessário abrir a porta da igreja para que determinados espíritos saíssem. Gente, não é. Ele tem a capacidade de viajar à vontade em questão de milésimos de segundo. São mais velozes do que um avião. São mais velozes do que um trem-bala. Eles têm essa capacidade de estar aqui e daqui a pouco estar em outro lugar. Letra C. Comunicação entre os demônios. A comunicação mútua entre eles. É óbvio que em Lucas 11, os espíritos maus podem se comunicar uns com os outros, ordenando suas ações contra as vítimas. Ele volta para a casinha dele e ele encontra a casa varrida, adornada, ornamentada, e aí ele se comunica com outro 7, dizendo: vamos morar lá? Tem lugar para todo mundo. É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Comunicação com os humanos. Eles também podem conversar com seres humanos mediante uma pessoa intermediária, como fizeram através do gadareno demoníaco, endemoniado de Gadareno. Em alguns lugares, né, que se invoca esses espíritos através da mediunidade, pode sim uma pessoa ser porta-voz de uma voz que não é de Deus. Mas é uma pessoa que está sendo o canal ali para eu conversar com a minha vovó que já morreu, para eu conversar com a minha mãe que partiu. Não há comunicação entre vivos e mortos. Quem se foi, não voltará. Não há comunicação.
aquilo ali é um engano. Ah, mas eram coisas íntimas que só eu e mamãe sabia. Tinha ali um espírito presenciando a conversa de vocês. Controle do sistema nervoso. Em casos extremados, revelam controle do sistema nervoso central, como a gente viu na primeira aula, né? Aula de possessão. Um controle menor, proporcionalmente, é ilustrado pelos que prestam atenção aos espíritos enganadores. Infelizmente, ainda tem gente que dá muito ibope, muito palco aos espíritos enganadores. E se você der palco, esses espíritos eles vão querer fazer uma arruaça. Nós não temos que dar ouvidos, nós não temos que dar palco a esses espíritos chamados aí espíritos enganadores. Não. Nunca dê palco, nunca dê audiência. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo de número 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônio. Tem muita gente por aí dando ouvidos a uma conversa que é literalmente uma conversa demoníaca. Tem muita gente que está vivendo sob influência do mal, cheia de demônios. E se você tiver o discernimento de Deus na sua vida, você não vai cair nesse papo demoníaco, porque os espíritos querem enganar as pessoas. Em quarto lugar, cada demônio tem a sua própria entidade. Por que não identidade? Porque não são seres humanos, são entidades. Eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. Lucas 11, 24. Observe o emprego dos verbos conjugados em primeira pessoa. Eu voltarei, minha casa. Nós estamos tratando com personalidades que podem raciocinar e não forças impessoais, e não fluidos, e não energia negativa. Ah, mas eu achava que as forças do mal eram apenas energia baixa, frequência baixa. Não são. São espíritos que querem roubar, que querem matar e que querem destruir. Tem sua personalidade. Essa é a razão porque os métodos seculares de pesquisa não podem revelar a existência de demônios. Só a revelação constitui uma fonte autorizada para o estudo da realidade e da personalidade dos espíritos malignos. Se você pegar um tomógrafo, você vai conseguir enxergar um demônio? Não. Se você fizer um raio-x, você vai conseguir ver demônio? Também não. Não é por uma tomografia, não é por uma máquina. A ciência ainda não tem a capacidade de enxergar aquilo que é espiritual. Mas também não podemos ignorar e dizer que o espiritual não existe. Ah, só porque eu não vejo, o espiritual não existe. Mas é claro que existe. Mas é óbvio que existe. Aí, tentando roubar, matar e destruir o ser humano.
Os espíritos também, na sua personalidade, eles têm memória e capacidade para planejar. O que eles demonstram, Carlos? O fato de que eles podem abandonar um lugar e voltar para o mesmo lugar, lembrando-se do seu estado anterior, planejando o retorno junto com outros demônios, demonstrando a habilidade deles para pensar e planejar. Se fosse uma força, não planejaria. Mas não é uma força. Tem raciocínio, tem capacidade para planejar, tem poder de decisão. Você já ouviu falar de espíritos familiares? Etienne já deve ter ouvido falar de espírito familiar. O conceito desses espíritos familiares, ele está bem documentado na história da igreja. Esses espíritos retêm memória de suas vítimas e utilizam esse conhecimento para aprofundar o controle sobre elas. Então, algo íntimo entre eu e a minha mãe, entre eu e a minha avó, uma conversa que há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, foi falada com a minha mãe, com a minha avó, com algum familiar que já se foi. Os espíritos familiares estão ali. Ah, professor, o senhor acredita em maldição hereditária? Maldição hereditária somente até Jesus entrar na vida da pessoa. Jesus entrou na vida da pessoa, a maldição, ela é quebrada. Imediatamente, a maldição, ela é quebrada, porque Jesus, ele quebra maldições. Capacidade de avaliar e de tomar decisões. Mais um aspecto da personalidade dos demônios. O fato de o espírito mau encontrar sua moradia humana indica com clareza que ele consegue avaliar o seu candidato, a sua vítima. Os demônios têm acesso às nossas vidas através de alguns pontos vulneráveis. Todos nós temos vulnerabilidades na nossa vida. Todos nós temos pontos fortes, fortalezas. Todos nós temos pontos fracos. Em alguma coisa nós somos vulneráveis. Algumas pessoas são na questão sexual quanto ao sexo oposto. Outras pessoas é a ganância, é o dinheiro. Outras pessoas é a mentira, o engano. Não sei. Todo ser humano tem pontos ali de vulnerabilidade. É ali que os demônios vão querer entrar. Eles fazem avaliação. Os demônios analisam. Identificam os pontos de vulnerabilidade da pessoa antes de agir. Por isso que a Bíblia diz que ele runge como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se você já viu aqueles documentários da Discovery, da National Geographic, desses canais aí que passam o mundo animal. O leão, quando ele quer devorar uma presa, ele não vai num primeiro minuto e dá um bote. Um leão, quando ele quer devorar uma presa, ele fica abaixadinho na moita, vendo ali a zebrinha junto com outras zebrinhas.
e ele avalia qual é o momento melhor para ele ir em cima. Mas quando ele vai em cima, turma, é certeiro. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, ele runge como leão buscando a quem possa devorar, tragar. Porque quando ele vai em cima, é certo de que a zebrinha acabou, é o último dia da vida dela. Quando ele vai atacar, ele já sabe. Ele já vai na boa, como diz o carioca. Gente, Satanás é estrategista. Os demônios são estrategistas. Eles avaliam nossas vulnerabilidades. Decisão. Eles tomam decisões estratégicas sobre quando e como atacar as suas vítimas. Não é em qualquer momento, não, tá? Há uma estratégia. Nossa resposta: nós não devemos nos preocupar com as artimanhas do inimigo das nossas almas. Nós não temos que ficar com medo de sair de casa. Nós não temos que ficar com medo dos espíritos obsessores, dos espíritos malignos. Nós devemos viver de modo que agrade a Deus. Se você agradar a Deus com teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, se você procurar fazer a vontade de Deus, você não tem que se preocupar e nem dar muito ibope, nem dar muito palco para Satanás. 2 Coríntios 5:9 vai dizer: assim, quer estejamos nesse corpo, quer deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Em todo tempo, busque a Deus, agrade a Deus, faça o seu melhor para Deus. E quando vierem as acusações, você faz ouvido de mercador, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda na personalidade, eles têm capacidade de combinar esforços. Lucas 11 fala que o espírito maligno se uniu a um grupo de 7 outros demônios, o que piorou o estado posterior da vítima. No caso do endemoniado gadareno, foi um número de demônios coligados para o mal. Era um grande número, chamado legião. E legião, para quem não sabe, é um número emprestado do exército romano, que representa 5.000 soldados. Então, no gadareno havia 5.000 demônios, pelo menos. Muitas pessoas identificaram ou identificam várias vozes diferentes em sua mente, que em si mesma se chama de comissão, um sinal claro de ação coordenada de múltiplos espíritos, um sinal claro de ação orquestrada por demônios. E aí a pessoa fica totalmente confusa, porque são muitas vozes. São muitas vozes. É um poderio bélico do mal para destruir a pessoa, para acabar com a pessoa. Existem variações nas personalidades demoníacas no grau de perversidade. Marcos 9:29. O primeiro demônio em Lucas 11 trouxe consigo outros espíritos piores do que ele. Versículo 26. Jesus então indicou para a gente graus diferentes de maldade.
Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Gente, não é que tem demônio melhor ou pior. É tudo ruim. Mas existem graus de perversidade. Existem espíritos que são mais perversos do que o outro e existem outros que são menos perversos. Mas a maldade está em todos eles. Principados é o nível mais elevado da hierarquia demoníaca. Potestades são autoridades espirituais do mal. Príncipe das trevas são governadores das trevas desse século. Assim como na política, né? Tem vereador, tem deputado, tem governador, tem presidente. No reino das trevas também tem. Hostes espirituais. Efésios 6,12, a hierarquia completa do mal. Então aqui nós temos vários níveis. 4, 3, 2, 1. São várias patentes. Quem é que tem bigode grosso? Principado, que é o nível mais elevado da hierarquia satânica. Então tem gente que acha assim, o inferno é uma bagunça. Já ouviu isso, Etienne? Já ouviu, Jaqueline? O inferno é tudo bagunçado. Priscila deve ter ouvido. Missionária Renata já deve ter ouvido. Carlos também, pregador Carlos. Marcele, Márcio, Ronaldo. A gente já ouviu. O reino das trevas é uma bagunça, é uma sujeira. Não é, não. Tem organização, tem propósito para destruir o ser humano. O segundo assunto da nossa aula 3 é a importância do jejum. Quando você passa um tempo sem beber nada, sem comer nada, para se consagrar ao Senhor. A batalha espiritual exige preparo. Jesus mesmo nos ensinou que em certas castas de espíritos que só podem ser vencidas por meio de oração e jejum. O jejum ele é uma disciplina espiritual poderosa, transformadora. Professor, o jejum muda Deus? Não. Negativo. Deus é o que é. E a sua soberania sempre vai prevalecer. Mas o jejum quebranta o nosso coração. O jejum ele quebranta a nossa carne. O jejum ele nos dá uma sensibilidade maior para buscarmos mais e mais a Deus. Quem quiser se aprofundar sobre jejum, leia o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Nesse livro, que é um manual, Subirá ensina tudo sobre o jejum. Depois eu vou botar o link para vocês no grupo. Quem quiser adquirir, quem quiser comprar, leia esse livro, A Cultura do Jejum, para você se aprofundar. O que é o jejum? O jejum pode ser total, algum tempo sem ingerir alimento, sem ingerir água, não meramente com o intuito de evitar certos alimentos que engordam o corpo. Não é dieta, não é regime, é jejum. Eu vou fazer jejum para perder uns quilinhos. Não é para perder uns quilinhos, é para consagrar a vida ao Senhor. O jejum ele pode ser parcial. Normalmente ele é exercitado durante um tempo maior do que o tempo dos intervalos convencionais entre uma refeição e outra, ou simplesmente a supressão de alguns alimentos. Não vai fazer também igual o outro que disse que ele jejua de meia-noite às 6 da manhã. De meia-noite às 6 da manhã tá todo mundo dormindo, tá todo mundo jejuando. Não é isso não. E o jejum de Daniel, de 21 dias. Uma alteração
na quantidade, na qualidade de alimentos saborosos para o uso exclusivo de uma alimentação bem simples como pão e água. No caso de Daniel foi legumes e água. O eunuco responsável pela alimentação falou: não, se o rei descobrir que vocês estão mais fracos, que vocês estão tristinhos, é a minha cabeça que vai rolar. E aí o Daniel disse: faz uma experiência de 10 dias. Se nós estivermos mais inteligentes, mais doutos, continua. E realmente, 10 dias depois, eles estavam muito, mas muito melhor. Existem alguns tipos de jejum. O total é a abstinência completa de alimentos e águas. Foi o jejum de Jesus, foi o jejum de Moisés, 40 dias e 40 noites sem beber água, sem comer nada. O jejum parcial, a gente faz a supressão de algumas refeições. A nossa igreja aqui em São José dos Campos, eles fazem... A gente, né? Faz muito jejum parcial. Ficar uma semana sem carne vermelha, ficar outra semana sem televisão, ficar outra semana sem redes sociais, ficar outra semana sem café. É um jejum parcial. E o jejum de Daniel, que tem essa alteração dos alimentos saborosos, gostosos, né? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por pizza, né? Eu sou pizzacólatra. Então, tem momentos que a gente vai ter que... Priscila riu. Tem momentos que a gente vai ter que deixar a pizza de lado, ou o churrasco, ou a picanha, para nos consagrarmos ao Senhor. Jesus e o jejum. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, agora com letra maiúscula, tá, Marcele? Tá, Ronaldo? Espírito Santo, para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ele praticou o jejum como um recurso profundamente necessário para a sua vida, para o seu ministério, para a sua devoção e também para nos dar o exemplo, né? Além disso, Jesus disse que o jejum deveria ser uma das mais sigilosas e secretas práticas, pelo menos durante a sua realização. Se você está em jejum, a torcida do Flamengo não precisa saber. Nem a do Vasco, nem a do Fluminense, nem a do Botafogo, nem a do Corinthians. Ninguém precisa saber. Lava o rosto, faz em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. O jejum é para quebrantamento da carne. O jejum é para quebrantamento do nosso estado natural. Jesus colocou o jejum rigoroso e sério como condição e meio de graça e poder espiritual, pois nele há um quebrantamento da carne. Qual é a promessa? Cremos que na fraqueza e na mortificação dos apetites da carne há uma maior manifestação do poder de Deus quando somos fracos. Palavras do apóstolo Paulo, ele é forte em nós. Paulo dizia muito isso, né? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra que fundamenta, Mateus 17, 21, essa casta de demônios só se expele, não se expele senão por jejum e oração, oração e jejum. 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Turma, como é que alguém
vai ter prazer, alegria na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Só mesmo alguém que morreu para o mundo. Se a pessoa ela não morrer para o mundo e viver para Deus, ela não vai ter essa percepção, ela não vai ter essa alegria. Tem muita gente que vive só do aqui e do agora. E nós já vivemos sabendo que a eternidade está quase aí. A fraqueza voluntária do jejum abre espaço para que o poder sobrenatural de Deus se manifeste plenamente na vida do crente. Se você é crente, se você é cristão, se você quer ser fortalecido em Deus, então comece a jejuar mais. O jejum, o que ele expressa? Em primeiro lugar, tristeza. O jejum, ele é a expressão da tristeza pela morte, pelas notícias trágicas. E nesse sentido, no Novo Testamento, já o recomenda pelo fato de que devemos aprender, já não recomenda, porque nós devemos aprender a viver contente, em louvor e em toda a situação. Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor sempre. Vos digo outra vez, regozijai-vos. Então não é para você ficar triste na hora do jejum. É para você levantar a cabeça e saber que você está subindo mais um degrau na comunhão com o Pai. Tristeza pelo pecado, aí sim, busca pela restauração. Em 1 Samuel, o jejum era a expressão mais profunda de arrependimento, de nojo pelo pecado, um ato de humilhação diante de Deus, em reconhecimento da própria indignidade. Às vezes, Edivânia, o ser humano ele acha que é muita coisa. E aí, quando ele começa a jejuar, Deus mostra para ele quão pecadores nós somos. Miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Sem Deus, nós não somos, Jane, absolutamente nada, 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 nada. O significado espiritual, quando o crente jejua em arrependimento, ele demonstra com o seu corpo aquilo que o seu coração sente, que é o pecado grave, que Deus é santo e que a restauração do relacionamento com ele vale mais do que qualquer alimento. Será que eu não posso passar algumas horas orando, buscando? Será que eu não posso me privar alguns dias de determinados alimentos que eu estou acostumado a ingerir? Pensa nisso. O jejum ele também é uma busca por orientação. Segundo Crônicas 20, Josafá temeu e dispôs o seu rosto para buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. A expectativa da revelação, o jejum ele é realizado nessa expectativa de que a presença de Deus será revelada para uma jornada feliz e para uma orientação segura para o nosso futuro. Professor, eu não sei o que fazer diante de uma situação, de uma decisão que eu tenho que tomar nos próximos dias. O que eu faço?
vai orar, vai jejuar. E Deus vai falar exatamente contigo. Decisões importantes. Diante de decisões importantes, situações de crise, diante de uma guerra espiritual, diante de uma decisão crucial, o povo de Deus sempre recorreu ao jejum como forma de buscar direção divina. Lembra de Esther? Havia um inimigo no reino de Esther chamado Amã, lá na Pérsia, que é o atual Irã, que queria destruir os judeus, queria matar todo mundo. Ia ser um dia de uma grande matança. E a Esther, que era Radassa, não podia entrar na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada. Ela apregou um jejum junto com o tio primo dela, Mardoqueu. E nesse jejum eles oraram a Deus dizendo: está nas mãos do Senhor. Se perecer, pereci. E ela foi até a presença do rei, só que o rei estendeu o cedro para ela. Ela não pereceu. E o rei não podia voltar atrás da sua palavra, mas ele podia fazer um novo edito para que os judeus se defendessem daquela matança. E o inimigo ainda foi enforcado na forca que ele fez para o Mardoqueu, tio da Esther. Tudo se resolve na oração e no jejum. O jejum também é para consagração para o ministério, ordenações pastorais, presbítero, diácono. E enquanto celebravam o culto ao Senhor, jejuavam, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O jejum era praticado antes e durante as ordenações e o envio dos homens chamados por Deus para o ministério específico do reino de Deus. A consagração ao serviço divino exige o quê? Um preparo espiritual, turma, que somente o jejum e a oração pode proporcionar. Não é por tempo de casa, não é por tempo de serviço, não é empresa, é ministério, é obra de Deus. Ah, mas esse diácono está um tempão comigo aí, se eu não promover ele, aí ele vai para outra igreja. Então que ele vá. Ah, mas esse presbítero tá um tempão aqui, se eu não promovê-lo, ele vai ficar triste, eu vou levantar ele a pastor. Então somos nós agora que levantamos? Eu achei que era o Espírito Santo, até onde eu sabia, com Saulo, com Barnabé, foi o Espírito Santo. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está fazendo o papel do Espírito Santo. Nós não podemos separar alguém que o Espírito Santo não disse para ser separado. O sabor da presença de Deus, estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, tem um sabor. O jejum tem os efeitos espirituais maravilhosos. Quando o homem jejua, ele está, entre outras coisas, dizendo que a comunhão com Deus tem mais sabor do que qualquer outros alimentos. Ele está dessa forma espiritual, alimentando-se da presença do Senhor. O jejum não é uma negação. O jejum, ele é uma afirmação poderosa de que Deus é mais precioso do que qualquer coisa deste mundo. E é mesmo, né? Deus, ele é mais importante do que qualquer cargo. Deus, ele é mais importante do que qualquer carteirinha. Deus, ele é mais importante do que qualquer status social.
Deus, ele é mais importante do que qualquer honraria. Deus, ele é mais importante do que absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Deus, ele é mais importante. Vamos lá. Jejum como confronto de castas malignas. No jejum específico, para confrontação com as castas malignas que possuem determinadas pessoas, tem-se que ter em mente o fato de que o poder não está no jejum em si, mas na motivação espiritual que nos leva ao quebrantamento diante de Deus. Mateus 17, 21, nós já lemos hoje, mas essa casta de demônio não se expele senão por meio de oração e jejum. Deus, ele é a fonte doadora, Carlos, de todo poder e virtude. O jejum é apenas o canal pelo qual nós nos aproximamos dele em total dependência. Márcio, nós somos dependentes de Deus. Quando falamos em casta, falamos em tipo, em qualidade. Tem qualidade de demônio que só vai sair com oração e com jejum. Tem demônio que é tinhoso. Tem demônio que parece uma mula empacada, não quer sair. Não quer dar liberdade para a pessoa. Mas o poder de Deus, ele é maior. Quebrantamento e a promessa de Tiago. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus resiste o soberbo, mas Deus, ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele, Priscila, fugirá. Quando a gente faz um jejum sincero, a motivação é o amor, que leva o ser humano ao quebrantamento genuíno. Todo quebrantamento recebe a promessa de Tiago 4. Deus dá graça aos humildes. E o poder para o confronto. O jejum, ele foi feito, quando ele é feito na motivação certa, Deus, ele é um poderoso meio da graça no confronto com as castas malignas. Então não é o jejum por si só. E não é porque você é muito consagrado e vai para o monte 3 vezes por semana que você é melhor do que alguém. Ah, mas Deus fala com aquela irmãzinha, o profundo e o escondido. Deus fala com a gente também. Nós não somos melhores, nós também não somos piores do que ninguém. Temos que buscar sempre a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Uma outra observância imprescindível para quem se confronta com um caso de possessão demoníaca é crer de modo muito simples que o Espírito Santo enche a vida daqueles que o pedem ao Pai. Ora, se vós sois maus, sabei dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. A fé simples e genuína na promessa do Pai é fundamental, turma, de toda a autoridade espiritual sobre as obras das trevas. Jaqueline, nós que somos maus, nós não somos bons. Jesus diz que a gente é mau. A gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe dá uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo um pão dá uma pedra? Se nós que somos maus, vivemos no pecado, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos,
quanto mais Deus. Deus, ele é o Senhor. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele vai derramar o Santo Espírito sobre a vida da pessoa e a pessoa receberá a autoridade. A autoridade do crente. Nós vamos viver no poder. Nós vamos viver na dependência do Espírito Santo na nossa vida e na inteira disposição de glorificar o nome do Senhor Jesus. Cada crente é uma autoridade espiritual sobre as obras demoníacas. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos malignos vos submetem, mas sim porque os nossos nomes estão arrolados nos céus. Oh, glória a Deus! O meu e o teu nome estão no livro da vida, irmão. Tem gente que está querendo ter o nome no crachá, no hall de membros, sei lá mais aonde. Ela quer ter o nome. O nosso nome está lá no livro da vida. E isso é o mais importante que a gente pode ter. O mais importante que vocês podem ter é ter o nome no livro da vida. Não tem coisa melhor, não tem coisa maior do que você ter o seu nome registrado no livro da vida. Terminando, viver no Espírito. Viva no Espírito. Na dependência do Espírito Santo. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Glorifique a Jesus. Se coloque na inteira disposição de glorificar o nome do Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua, na sua vizinhança. Jesus, ele é o motivo das nossas batalhas espirituais. Os nossos nomes estão registrados lá no céu. É isso que nos dá a maior alegria, Ronaldo, Renata, Márcio, Marcele. A maior alegria não é a submissão dos espíritos malignos, mas a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse é o maior presente que o ser humano pode ter. Chegamos ao final da nossa aula de número 3. Estamos com turmas abertas para a psicanálise clínica. E você que já é aluno, você tem um descontão. Você pode escanear esse QR Code aqui, ó, e você pode ter um descontão. O valor cheio da mensalidade da psicanálise é 260, 260. Mas você que é aluno, você tem um descontão de, acho que R$95. Você vai pagar 175 e você vai se tornar um psicanalista clínico. Então corre, é por tempo limitado, de 260 por 175, tanto presencial como o online, para você se tornar um psicanalista, ok? Nos vemos na nossa próxima aula, se Deus assim permitir.